Olá, boa tarde. Sou a professora Janete, da Rede Municipal de Educação. Sejam bem-vindos para nossa mais uma videoaula. Hoje nós trabalharemos produção de texto, um conto policial. Vocês aí do outro lado, principalmente os meninos que gostam muito de contos policiais, né? Então vamos começar a entender essa história. Aqui nós temos algumas gravuras de livros de ficção, obras policiais. Nós temos como exemplos o Falcão Maltês, Edgar Allan Poe, que é muito de mistério, Assassinatos na Rua Morgue, o título dele. Agatha Christie, Assassinato no Expresso Oriente, também foi um livro muito famoso. São livros mais antigos, porém de grande suspense. Sherlock Holmes, que é o famoso, O Sono Eterno, de Raymond Chandler, e A Velha Senhora, de Maigret Simenon. Então, são algumas sugestões de livros policiais, narrativas policiais. Rubem Fonseca, Buffy Spallanzani, Um Cadáver Ouve Rádio, que é bem antigo também, do Marcos Rey. Perseguido, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. Como se estrutura uma narrativa policial? As narrativas policiais tiveram origem no meados do século XIX e ao longo do século seguinte tornaram-se muito populares, tanto na literatura como no teatro, no cinema, na televisão e nas revistas em quadrinhos. Então as narrativas policiais, elas abrangeram vários segmentos comunicativos. Embora esse gênero tenha evoluído muito, os ingredientes básicos permanecem os mesmos até nos livros e filmes mais recentes. Quais são os bons ingredientes de uma ficção policial? Obviamente tem-se um crime, um detetive que desvendará o mistério do crime. Temos os suspeitos, os possíveis suspeitos. Investigação de pistas, coincidências, os álibis, solução do caso. Por que a solução do caso? Ela é o desfecho, ela é o encerramento da história. Então são alguns elementos que são imprescindíveis numa boa literatura ficcional policial. A história de detetive se distingue, ou seja, ela se diferencia tanto do romance padrão como dos romances de crimes em geral, por sua estrutura altamente organizada e suas convenções estabelecidas. O que esperamos é um crime central misterioso, geralmente um assassinato, um círculo fechado de suspeitos, cada um com motivo, meios e oportunidades de cometer esse crime. Um detetive, amador ou profissional, que entra em cena como uma divindade vingadora para resolver tudo. E no fim do livro, uma solução a que nós, leitores, deveríamos ser capazes de chegar por dedução lógica, por imaginação, das pistas que são inseridas no romance com muita astúcia enganosa, porque faz parte, mas indispensável honestidade. Aqui é Segredos do Romance Policial, História das Histórias de Detetive. Portanto, segundo a escritora inglesa, o leitor de uma narrativa policial deveria portar-se como um detetive, o detetive clássico, atento a todas as pistas para resolver o caso pela reflexão. Então, ela fala que nós, leitores, nós já deveríamos, por conta das pistas que são inseridas na história, nós já deveríamos ir deduzindo o autor do crime. As pistas são colocadas, mas justamente para o quê? Para nos enganar. Então, nós vamos construindo, juntamente com o autor da obra, muitas das vezes as pistas, muitas das vezes as soluções, os desvendamentos dos mistérios. Tudo no texto é importante e funciona como indício.
Então, nós podemos pegar como indício várias coisas, várias técnicas, várias pistas. O vocabulário é imprescindível. Tudo que é contado na história. As ações dos personagens, elas vão nos levando também para caminhos. As falas e os pensamentos das personagens. As contradições, porque, diga-se de passagem, que as contradições, elas são uma das partes muito importantes para esses crimes, esses assuntos misteriosos. Então, entram-se em muitas contradições ao longo da construção da história. Os pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Mas cuidado, o autor planta, ele insere com astúcia enganosa. Olha esse termo, astúcia enganosa. O que é astúcia? Algo esperto. Muitas pistas falsas para nos enganar. Sim, nas histórias tem muitas pistas falsas. Eu considero que há dois tipos de leitores de literatura policial. Leitores ativos e leitores passivos. O que significa isso? Os primeiros, que são os ativos, eles tentam achar a solução antes que o autor a revele. Os segundos, no caso, os passivos, se contentam em apenas acompanhar o relato desinteressadamente. E vocês aí do outro lado, em qual dos dois vocês se encaixam? Os leitores ativos, que procuram saber, desvendar os mistérios antes de ser colocados pelo autor? Ou os passivos que tanto faz, eu vou lendo, meio que sem muito interesse? Eu fico com a primeira opção, porque eu gosto muito de livros de ficção policial, de suspense, de mistério. E eu gosto já de ir pegando as pistas e ir desvendando. A seguir, vamos ler o início de um conto policial. Sabemos que ao terminar o ensino fundamental, você já possui as habilidades de um leitor ativo, conforme a definição do escritor argentino Rodolfo Walsh. Durante a leitura de alguns trechos, de algumas partes, pense nas características do narrador. De que jeito que é esse narrador? As suas características principais. Quem é ele? Esse narrador que está contando, que contará a história. Nós devemos acreditar nele? Estará dizendo a verdade ou apenas uma parte dela? Observe os indícios da sinceridade ou da insinceridade desse narrador. Então vamos lá, o texto é Sociedade e Tragédia, ele é um pouco longo e será dividido em 2 aulas. Então vamos lá. Sinceramente, eu não tinha razões para matar o Dibinho quando discuti com ele no bar do Michel. Procurei convencê-lo a não se meter com Pola, porque isso poderia arruinar a sociedade. Pola era a pequena do Aurélio. Éramos os 3, Aurélio, Dibinho e eu, sócios em atividades injustamente chamadas de escusas. Sim, porque um golpe de 1 milhão em velhacos bookmakers, por exemplo, não pode ser chamado de negócio desonesto. Esse caso foi assim. Eu joguei em São Paulo, no primeiro páreo do Rio, que tem pouco movimento. Aurélio armou o negócio na Gávea. E Dibinho, 15 minutos antes do páreo, cortou os fios telefônicos entre as 2 cidades. Os banqueiros não puderam descarregar o jogo. Nada de irregular. Quem rouba ladrão? Ora, uma sociedade que funcionava com essa eficiência corria o risco de perecer se Dibinho continuasse empenhado na conquista de Pola. Aurélio, de fato, não era homem para a mulher que tinha, mas isso é uma outra história. Ele cuidava com honestidade da administração da firma. E naquela época encontravam-se em seu cofre os brilhantes provindos de nossa atividade em Goiânia.
Como ia contando, naquela noite a coisa azedou no bar do Michel. Os garçons e alguns fregueses notaram a ardência da nossa conversa. Percebi que o uísque influía demais nas opiniões, fazendo perigar mais ainda a sociedade. Cortei a discussão e saí do bar, com o intuito de retomar o assunto no dia seguinte em condições normais. Não houve dia seguinte. Dibinho foi assassinado. No edifício Cairo, onde nos conhecemos, cada andar corresponde a um apartamento. Dibinho morava no último, eu no 8º e Aurélio no 7º. Mais ou menos ao meio-dia, diversos inquilinos aguardavam a descida do elevador automático, quando ouviram um estampido. Alguns segundos depois, chegava o elevador, abrindo-se a porta. Dibinho estava deitado no fundo, com o corpo encolhido, como dormem os pobres à beira dos portais. Desci pelas escadas ao 7º andar. Logo que o zelador do prédio me comunicou pelo telefone o acontecimento. No apartamento de Aurélio, ninguém atendeu aos seguidos toques de campainha. Continuei então descendo a escadaria e cheguei ao saguão, onde pude ver o meu pobre amigo, através dos ombros das pessoas que se aglomeravam à porta do elevador. Lá estava o Dibinho, cuja esperteza só mesmo um revólver seria capaz de dominar. Na mão direita, de costas apoiadas no chão, via-se entre os dedos um botão comum, do qual pendiam fiapos de tecido. Quem matara Dibinho? Passado a prestar atenção aos comentários, ouvi alguém dizer que o elevador estacionava no 8º andar, quando se percebeu o tiro. A informação foi confirmada e completada por um comerciante residente no edifício. O elevador descera diretamente ao pavimento térreo, após aquela parada. A princípio, não liguei importância a esses fatos, mas quando voltei ao apartamento para buscar meu paletó, notei num casaco esporte a falta de um botão, de cuja perda não me lembrava, por mais que acusasse a memória. Refleti então sobre essas extraordinárias coincidências. A discussão no bar do Michel, o elevador no 8º andar, a falta do botão. Uma suspeita terrível me assaltou. E embora não acreditando que a mão de Dibinho segurasse o botão do meu paletó, achei prudente defender-me contra qualquer eventualidade. Decidi esconder o casaco. Desaparafusei a tampa da caixa de uma persiana, meti o paletó no canto esquerdo e recoloquei os fiapos. Olha só o que o nosso narrador conta. O que você acha que vai acontecer? Olha que mistério. Olha quantas coincidências. A polícia irá acreditar na inocência desse narrador? Esse narrador, ele é um narrador personagem ou não? Ele é só um observador? Pensem aí do outro lado, nós já vimos. Foco narrativo. O narrador será preso ou outra pessoa será acusada? Surgirá uma nova informação? Leia a continuação do texto na sua apostila, no material didático de vocês. As páginas são 8 e 9 e faça as atividades propostas. Leiam com muita atenção. É um conto policial, tem investigação, tem toda essa aura de mistério. Então, prestem bastante atenção. E eu tenho certeza que vocês tirarão de letra. Fiquem com Deus, um forte abraço e continuaremos essa mesma aula na próxima videoaula. Fiquem com Deus e um forte abraço.